Olá, capricornianos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para a leitura do mês de abril de 2020, válida para todos os capricornianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E quem ainda não assistiu a leitura para o ano de 2020, eu vou deixar aqui em cima no iCard a playlist, tá bom? Vamos lá, Capricórnio, abril de 2020. Quem é a primeira vez aqui no trabalho é ótimo, né? Primeira vez no trabalho, isso pode querer dizer alguma coisa para alguém, tá? Mas vamos lá, o experienciar, o controle, duas cartas que saltaram. O experienciar é o 3 de paus no tarô tradicional, uma carta que fala de alguma expectativa. O rei de espadas, muito controle, muita racionalidade, são duas cartas positivas. Cuidado apenas aqui com o excesso do elemento ar, né? O excesso realmente aqui de controle, né? Deixar as coisas fluírem um pouco mais, tá? Mas vamos lá. Eu tava falando que quem nunca fez leituras comigo, né? Eu faço essa leitura dividida em 4 partes: geral, amor, trabalho e dinheiro. Só que no final da leitura eu cruzo todas as cartas, então não é que eu cruzo todas as cartas, mas eu faço um cruzamento de cartas. Vale a pena ficar até o final, porque nesse cruzamento nós temos uma quinta mensagem, né? E além dessa quinta mensagem, eu ainda tiro uma carta daquele baralho amarelo que estava aqui no cantinho, então, ou seja, uma sexta mensagem. Tá? Então assistam até o final. Outra recomendação que eu faço é assistam essa leitura agora e também mais no final do mês, porque a compreensão da mensagem ela pode se alterar, tá? Capricórnio, abril de 2020. Fundo da leitura, apego ao passado. Essa carta fala de algo. É uma carta que pede uma mudança de foco, tá? Ele fala de quando nós ficamos olhando para alguma coisa que não deu certo no passado e fica focado nisso, né? Ao invés de focar no momento presente, naquilo que está presente na sua vida, aqui e agora, né? Então é uma carta que pede essa mudança de foco, tá? É um dos panos de fundo aqui da leitura de vocês. Vamos esperar para ver qual vai ser o outro pano de fundo nesse baralho e a leitura propriamente dita. Capricórnio, abril de 2020. O louco. O louco é o próprio desapego, né? Se aqui nós temos a palavra-chave apego, né? O louco vem falando desse desapego, é uma carta de liberdade, é uma carta de novos começos, de uma nova atitude, começar do zero ou recomeçar do zero, se for o caso. Pode falar de alguma novidade, de alguma situação que exige algum nível de coragem também. Enfim, uma carta boa, tá? E junto com aquela carta do apego ao passado, ele vem falando aqui desse desapego, dessa mudança, né, de foco que a gente falou. E é uma carta também de não ficar criando expectativas com nada, né? É realmente uma carta de liberdade, leveza, alegria, tá?
geral, então. Indo com a correnteza, consciência, totalidade, moralidade, transformação. Vocês abrem a leitura com dois ases, né? O as de copas e o as de espadas. Muito bom, tá? São as duas primeiras cartas, então tem a ver com o seu passado, tá? Coisas novas que aconteceram, baseadas na verdade, no amor também, já que temos aqui copas e espadas, né? Naipe das emoções, naipe da mente, tá? No centro da leitura vem uma carta aqui que pode falar de algum conflito, tá? Esse conflito não necessariamente ele é de vocês. O 5 de paus muitas vezes fala de interferências externas, outras pessoas. Então, cuidado para não se deixarem levar pela ideia de outras pessoas, pelo que as outras pessoas falam, né? Sejam autênticos aqui, porque pode haver aqui algum nível de interferência ou de concorrência. O 5 de paus também fala disso, né? Muitas pessoas querendo a mesma coisa que você quer, né? Leitura termina com a moralidade e a transformação. A moralidade me lembrou aqui um pouquinho daquele rei de espadas que pulou quando eu estava embaralhando, né? O rei de espadas nesse tarô que chama o controle. Então, uma carta mais racional. Não vejo problema nenhum nessas duas cartas, exceto quando elas estão no seu lado sombra, ou seja, elas falam de um excesso, né? No lado sombra, tá? Um excesso de moralidade, um excesso de controle, um excesso de uso da razão em detrimento da emoção, né? O ideal é que haja um equilíbrio, tá? A leitura termina com o arcano maior da morte, que fala de transformação, que fala de desapego, tá? Tem a ver aqui com esse fundo de baralho de vocês. O desapego, gente, é claro, é uma leitura geral, então podemos falar aqui de vários assuntos, né? Para alguns esse desapego pode ter a ver com vida amorosa, para outros pode ter a ver com trabalho, e para outros esse desapego pode ser simplesmente desapegar-se de uma ideia, de um sentimento, pode ser algo assim mais sutil também, tá? De toda forma, desapego, transformação, tá? Cuidado aqui também, né? Tem essas duas cartas estão refletidas aqui, o as de espadas e a moralidade, né? Vocês podem se ver numa situação assim onde vocês têm muita certeza, né? E o fato de vocês terem muita certeza e convicção a respeito de um assunto, de uma questão, pode vir a gerar conflitos com outras pessoas, né? Então, saibam dosar, mesmo quando vocês tiverem esse sentimento de certeza, né? Mas ajam de forma equilibrada, porque essa questão do ter muita certeza a respeito de algo, né? Pode levar a conflitos. Estou falando aqui de vocês, né? Eventualmente, tudo isso que eu estou falando pode ter a ver com outra pessoa na vida de vocês. Então, saibam equilibrar, tá? Vamos lá, seguindo em frente. Não se esqueçam que no final da leitura eu vou cruzar as cartas e nós vamos ter outra informação, tá? Então, vamos lá. Amor vem com Imperador, 3 de paus, Cavaleiro de copas. Aqui, aliás, aqui é 2 de paus, eu falei 3 de paus, né? Cavaleiro de copas, 5 de ouros, rei de ouros. Interessante, a leitura começa e termina com duas cartas que falam muito assim de comprometimento, de coisas sérias, de coisas sólidas, né? O imperador e o rei de ouros são cartas de compromisso, de comprometimento, tá? Agora, temos aqui uma dualidade com esse 5 de ouros, tá? O 5 de ouros muitas vezes é uma carta de carência.
essa carência pode ser de vocês ou pode ser do outro na relação, né? Aquele rei de espadas que pulou quando eu estava embaralhando chama-se o controle, né? Esse imperador aqui, embora seja uma carta muito boa, de comprometimento, mas ele passa esse ar de controle, de excesso de controle, né? Então, apenas saibam perceber, né, se são vocês que estão com uma atitude muito controladora ou se não é exatamente uma atitude controladora, mas uma atitude assim um pouco mais fria, um pouco talvez racionais demais, tá? O centro da leitura é justamente uma carta amorosa, né? Um cavaleiro de copas que fala de sentimentos, que fala de romantismo, né? Talvez seja uma dica aqui para vocês, tá? A questão do romantismo, alimentar um pouco mais o romantismo, até para não criar conflitos aqui, tá? Conflitos que podem gerar algum desequilíbrio na relação, né? Alguém pode sentir dentro da relação que está dando mais do que está recebendo, né? E isso gera um desequilíbrio na balança, tá? Dois de paus é uma carta que fala de expandir os horizontes, tá? Fazer planos a longo prazo. Então existe aqui essa questão, né? Mas muito cuidado com isso que eu tô falando, a questão do desequilíbrio apenas. As cartas são muito positivas, tirando esse 5 de ouros, que pode falar aqui de um possível desequilíbrio. Não quer dizer que vai haver um desequilíbrio, até porque vocês já estão vendo essa leitura e já podem cuidar disso desde agora, tá? Nenhuma leitura de tarô é uma sentença, né? Eu falei muito aqui para quem já tem um relacionamento, né? Agora, para quem está solteiro, né? Existe essa possibilidade, sim, de romance na sua vida. Esse cavaleiro de copas pode ser alguém que chega ou é você quem vai oferecer, né? Cuidado com a sua autoestima aqui, cuidado com o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? O 5 de paus vindo aqui, o 5 de ouros vindo aqui, né? Eles dão essa mensagem, né? A balança pode vir a se desequilibrar, né? Aqui no caso nos relacionamentos, então fica esse alerta, tá? Porque a gente vê que o potencial aqui é muito bom, tá? Trabalho, 10 de copas, as de ouros, 7 de paus, 10 de paus, 2 de ouros. Aqui alegria, novos começos, desafios, equilíbrio, progresso, tá? A leitura abre com um 10 de copas e um as de ouros, mostrando uma situação muito feliz, né? São as primeiras cartas, especialmente o 10 de copas, tem a ver um pouquinho aqui com o passado, mas vocês vêm de uma energia muito boa no trabalho, tá? O as de ouros, muito bom aqui para quem tá procurando trabalho, né? E para quem já está no trabalho, uma energia maravilhosa. O as de ouros, o 10 de copas, especialmente o as de ouros, ele fala de novos começos ou então uma nova etapa na vida que tem um potencial de crescimento, de florescimento, vamos dizer assim. O 7 de paus no centro da leitura fala de desafios, mas são desafios ultrapassáveis, tá? 10 de paus pode sugerir aqui bastante trabalho, talvez até quem sabe um sentimento de pressão aqui, o 10 de paus.
Se vocês perceberem, né, o personagem está carregando bastante peso, né? Então é uma carta que fala de responsabilidade, é uma carta muito, muito capricorniana, né? Mas assim, pode falar de um desgaste energético mesmo. Então aqui, essa questão do possível desequilíbrio está em toda a leitura até agora, né? É uma possibilidade, mas vocês podem se atentar a isso, tá? Aqui, né, porque esse sete de paus fala de desafios, né? Pode falar aqui, como eu disse, de concorrência, né? E no afã aqui de superar essa questão da concorrência, vocês podem vir a trabalhar muito, né? A querer, quem sabe, por exemplo, mostrar muito serviço. Realmente o 10 de paus sugere aqui um peso, tá? Então, cuidado com isso. 2 de ouros termina a leitura falando de equilíbrio, tá? Literalmente equilibrar esse excesso aqui. E, de toda forma, a gente vê um progresso na leitura de vocês, né? Vocês veem que tem um as aqui e aqui a leitura termina com 2. Para alguns, isso aqui pode até, para alguns, tá? Falar de 2 trabalhos, ou quem sabe de 2 oportunidades, tá? Para quem já tem um trabalho, essa carta pede equilíbrio. Jogo de cintura. Dinheiro, 6 de espadas, 10 de ouros, 4 de espadas, 9 de paus, 5 de copas. Aqui os 5 de copas novamente. E mais uma carta de número 5 na leitura, né? 5, 5, 5. Essas cartas falam de um desequilíbrio, né? Temos aqui os 5 de paus, 7 de paus, 9 de paus, 10 de paus, que também são cartas um pouco mais difíceis. Mas assim, tem cartas muito boas na leitura, tá? Muita calma nessa hora. Vamos lá, o centro da leitura é uma carta que fala de um período de recuperação, de descanso. É uma carta positiva, ela é uma carta tranquila, tá? E sim, pede aqui um repouso, até porque ele tá, assim como o 10 de paus, o 9 de paus é uma carta de cansaço, né? No tarô do Osho, essa carta chama-se exaustão. E vem aqui bem do lado de uma carta que pede um descanso, que pede um repouso, que pede um período de recuperação, né? Vocês vêm de uma energia muito boa. A primeira carta fala de um momento de transição na vida de vocês, algo que já aconteceu, mas vem seguido aqui de um 10 de ouros, né? Aqui vocês também caminhando rumo ao 10 de ouros. O 10 de ouros o que que é? É a carta da estabilidade, da abundância, né? É o que todo mundo busca. Então vocês aqui fazendo esse movimento, né? Rumo ao 10 de ouros, tá? O 4 de espadas sugere uma parada no meio do caminho. Talvez isso aqui, né? Até essa questão de algumas dificuldades que aparecem na leitura, pode ter a ver, por exemplo, com esse momento que a gente está passando de isolamento, né? Eu estou fazendo essa leitura uma semana antes aqui do mês de começar o mês de abril e não sei como as coisas vão andar, né, no mês de abril, mas pode ser, tá? Essa questão causa um desequilíbrio em todo mundo, né? Não apenas no signo de Capricórnio, tá? Então fiquem atentos a isso para não se deixar contaminar, não pelo vírus, né? Mas por essa energia, a energia do medo, a energia do desequilíbrio, enfim. 9 de paus, então, esse sentimento de pressão e de cansaço. E o 5 de copas, gente, é realmente uma carta que pede mudança de foco. Não focar em algo que, porventura, não tenha dado certo, tá? Se vocês perceberem, o personagem tá cabisbaixo, olhando aqui para o passado, alguma coisa que não deu certo. Tem que olhar para frente, tem que viver o momento presente com aquilo que é possível viver no momento presente, tá? Se o momento presente não é dos melhores possíveis,
saibam perceber o que há de bom nesse momento. Sempre tem algo de bom, nem que seja uma lição, tá? 5 de copas pode falar de alguma decepção, alguma coisa que não correu tão bem quanto vocês gostariam que fosse. Às vezes é uma carta que fala de arrependimentos, enfim, de toda forma é algo que precisa ficar para trás, que precisa, né? Lembrem-se que no fundo do baralho nós temos exatamente os 5 de copas com a carta do louco, tá? Então, falando aqui especificamente de dinheiro, né, o 10 de ouros tá aqui na leitura, falando de abundância na vida de vocês, mas também falando assim, que é onde vocês querem chegar, né? É a meta. Mas, como eu disse, tem uma parada aqui no meio do caminho, né? E essa parada traz um sentimento de pressão, de desgaste. Talvez sim, pode ser simplesmente essa parada a nível de dinheiro, tá? A nível material, de negócios, pode ser essa parada aqui que causa essa, né? O 5 de copas é uma carta meio tristonhazinha, né? Que causa aqui um desequilíbrio, né? Como eu falei que essas cartas de 5 aqui sugerem um desequilíbrio, tá? Vamos lá, vamos fazer os cruzamentos então, aquela quinta mensagem, né? Agora então eu não vou falar das casas, né? Não vou falar aqui do amor, trabalho, dinheiro, eu vou falar das cartas, simplesmente. As de copas, né, indo com a correnteza, o 10 de copas, o imperador e o 6 de espadas. Aqui então, no comecinho, né, algo que tem mais a ver com um passado aqui, passado recente, vocês começaram algo, né, o as de copas. Vejam bem, né, saiu o as e o 10 de copas. Começaram alguma coisa na vida de vocês que tem esse potencial de 10 de copas, né? Assim como o 10 de ouros, né? Olha que maravilha, né? Um 10 de copas e um 10 de ouros na mesma leitura. São cartas de plenitude, né? Plenitude emocional, plenitude material, tá? Então, vocês começaram algo aqui com esse potencial de chegar a um 10 de copas, né? Foi um momento de transição na vida de vocês. Algumas mudanças foram necessárias, tomadas de decisão, né? Mas vocês aqui na energia de imperador, né? Isso aqui é... O que é o imperador? É alguém que realiza, que constrói algo. É uma carta muito boa profissionalmente falando, na vida amorosa também, né? O imperador é o marido, é o pai, então fala de coisas sólidas, né? Concretização de algo, tá? Logo em seguida, né, vocês continuam com essa energia. Vejam bem que aqui no comecinho é o as de copas e o 10 de copas, né? Aqui vocês têm o as de ouros e o 10 de ouros, né? E vocês com a consciência de que é isso mesmo que vocês querem, né? Quem não quer isso, né? Isso é tão óbvio, né? Quem que não quer um 10 de copas e um 10 de ouros na vida? Mas é como que vocês realmente estivessem planejando isso, né? Porque o 2 de paus é uma carta de planejamento a médio e longo prazo. Então, vocês com essa consciência de que isso que está começando na vida de vocês tem esse potencial e de que vocês estão caminhando nessa direção, tá? Então, esse 10 de copas, esse 10 de ouros, tanto pode se refletir na sua vida material quanto na sua vida emocional, tá? No centro da leitura, então, os desafios aparecem, né? Claro, né? O caminho entre o as e o 10 tem, óbvio, tem desafios, e esses desafios, nesse mês, eles podem aparecer, né? De uma forma um pouco mais forte, vamos dizer assim, tá? 5 de paus e 7 de paus, né? Veja que ficou implícito aqui o 6 de paus, que é uma carta de vitória, né?
O seis de paus fala de vitória, fala de reconhecimento, mas ele não veio aqui explícito na leitura. O que veio aqui na leitura foram cartas que falam de conflitos, né? Lembrando que vieram muitas cartas de número 5 na leitura de vocês, 5 de copas, né? 2 vezes, 5 de paus, 5 de ouros. E essas cartas de número 5, além de serem cartas que podem mostrar aqui um desequilíbrio, são cartas muito ligadas ao ego, aquele ego negativo, aquela parte nossa que fala, não, isso aí não vai dar certo, não, você não vai chegar lá. Então, percebam quando esse seu lado menos positivo ficar buzinando na sua vida, falando que algo vai ser muito difícil. Não se deixem enganar por isso, tá? O 4 de espadas, né, sugere aqui uma parada. O 4 de espadas é uma carta boa, tá? Ela é uma carta tranquila. Ela traz uma paz, né? E o cavaleiro de copas ele é um sonhador, né? Então, não vejo aqui vocês desistindo desses sonhos iniciais que apareceram aqui na leitura, não, né? Mesmo que os desafios apareçam, tá? Romantismo também, né? Trazendo aqui um pouco mais para a vida amorosa. O Cavaleiro de Copas é uma carta de romantismo, mas isso pode ser, vocês podem estar se sentindo assim, ou isso pode ser uma dica, né? Que foi o que eu falei mais no comecinho da leitura. Pode ser uma dica. E também, para alguns, né? Isso aqui pode ser, claro, alguém chegando também, né? Na vida de vocês, trazendo essa taça. Se for esse o caso, cuidado para não entrar numa energia aqui de defensiva, né? Logo em seguida, a moralidade, o 5 de ouros, o 10 de paus e o 9 de paus. Aqui o desafio parece que se torna um pouco mais pesado, né? Vocês começam realmente a achar aqui que algo é impossível de acontecer, né? Mais uma vez, a questão do ego pode interferir. Não se deixem enganar, tá? Inclusive, o 9 de paus é uma carta que fala de não desistir de algo, né? Até porque ele vem junto com o 10 de paus, já mostra vocês chegando lá, né? Mesmo que com um peso, né? Cuidado com o excesso de moralismo, o excesso de racionalidade. Mais uma vez, isso aqui pode ter a ver com esse momento que todo mundo tá passando, mas enfim. Aqui uma outra questão, né? Esse 10 de paus com esse 5 de ouros pode falar aqui de vocês estarem fazendo muito, se doando muito, seja na vida amorosa ou no trabalho, e não sentindo que estão recebendo no mesmo nível, né? Na vida amorosa, isso aqui pode ser o contrário, de repente é a outra pessoa que está se sentindo assim, né? Saibam perceber de qual lado vocês estão, tá? Mas de toda forma vem essa questão aqui. Aqui, inclusive, essa carta da moralidade é a Rainha de Espadas, tá? Rainha de Espadas é aquela que não se sujeita a qualquer coisa, ela não se contenta com pouco, ela não aceita qualquer coisa, tá? Isso aqui pode ser
para vocês, né? Se vocês estão se sentindo desvalorizados em alguma situação, né? Sentindo que estão se doando muito e recebendo pouco, Rainha de Espadas tem aquela energia mais cortante, né? Ela usa a espada dela justamente para cortar da vida dela coisas que já não fazem mais sentido para ela, tá? E mais uma vez eu peço para vocês perceberem se isso que eu acabei de falar são vocês ou se é uma outra pessoa na vida de vocês, né? Porque se isso for uma outra pessoa na vida de vocês, essa pessoa pode ter essa atitude cortante com vocês, tá? Leitura termina com a transformação, o rei de ouros, o 2 de ouros e o 5 de copas. Então aqui tem uma questão de desapego, alguma decepção, que pode ser da parte de vocês, pode ser da parte de uma outra pessoa, né? Algo que exige aqui um equilíbrio, né? Vejam que falamos tanto do desequilíbrio entre o dar e o receber, principalmente aqui, né? E esse 2 de ouros, ele fala justamente do dois, né? O eu e o outro, seja numa relação amorosa, seja no seu trabalho, né? E o equilíbrio, né? Temos aqui o símbolo do infinito, o dar e o receber, o equilíbrio, tá? O jogo de cintura. Então, a transformação é nesse sentido, tá? Rei de Ouros é uma carta ótima, fala de abundância, inclusive no tarô do Osho, o nome dessa carta é abundância. Então existe realmente esse potencial na vida de vocês, mas vocês existe, né, nessa leitura uma questão falando de alguns desequilíbrios que precisam entrar nos eixos, né, que precisam ser transformados, tá? Então, cuidado com as atitudes, né, para que vocês não se arrependam de nada, tá? Ok, vamos tirar agora a última carta para a gente finalizar a leitura. Capricórnio, abril de 2020. Fundo do baralho, nutrição. Essa carta fala de nutrir os 4 corpos, né? Cuidar de todo o nosso ser, né? Não é nutrição apenas de alimentação, corpo físico, não, né? Ele fala do cuidado com a parte mental, emocional, espiritual e também a parte física, tá? O pano de fundo aqui. E aqui, paciência. Vou ler a mensagem para vocês, tá? Paciência. Paciência é a nossa capacidade de respeitar o ritmo divino que está por trás de cada pequeno acontecimento da nossa vida. Ser paciente é aceitar que tudo acontece no seu próprio tempo, um tempo que não podemos controlar. Do mesmo modo que os frutos amadurecem no seu próprio tempo, em sintonia com a natureza, tudo na nossa vida acontece na hora certa. Existe uma sabedoria universal regendo o ritmo de cada acontecimento da nossa vida. Uma pessoa paciente sabe viver os tempos de espera de maneira relaxada e tranquila. A impulsividade, a pressa e a ansiedade em nada ajudam nos processos de amadurecimento da vida. Imagine-se esperando pelo fruto de uma árvore. De que adiantaria ficar com dor de estômago, correr ao redor da árvore ou gritar com ela que você quer o fruto em suas mãos já? Isso não vai fazer com que o fruto amadureça mais depressa. A criança em nós tem muito a aprender sobre paciência e muitas vezes sofremos porque deixamos que essa criança assuma o controle, passando a exigir da vida a imediata satisfação de suas vontades.
É claro que podemos colaborar com a natureza da vida, podemos adubar uma árvore, protegê-la das pragas, regá-la de modo adequado. Mas depois que já fizemos tudo o que estava em nossas mãos, precisamos praticar a entrega a um plano superior, exercitando a paciência, entrando em sintonia com esse tempo divino. A paciência está lhe pedindo para confiar mais na vida. Talvez você venha se sentindo irritado ou ansioso ultimamente. Talvez esteja perdendo a confiança de que a vida lhe trará os frutos que tanto almeja. Preste atenção, aquilo pelo qual você tem esperado em sua vida já está a caminho. Esta carta lhe pede para relaxar mais, para se tranquilizar e acreditar que tudo acontece a seu tempo. O tempo divino é sempre o mais justo e o mais certo para você. Pare de se esforçar em tentar controlar o que não pode ser controlado. Pare de se pressionar ou de pressionar alguma outra pessoa. Aproveite o seu tempo para ficar bem com você mesmo. Permita-se uma espera paciente e relaxada, à espera de quem tem a certeza de que o que foi pedido está a caminho. É isso, capricornianos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. E não esqueçam, assistam essa leitura mais para o final do mês, mais uma vez, para entenderem melhor a mensagem, tá bom? Namastê!